Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Vocês estão confortáveis? Vocês estão... Não é pegadinha, não. Vocês estão confortáveis? Estão confortáveis? Está quentinho aí? Então tá bom. Então eu vou pedir uma coisa. Eu não vou pedir ao contrário porque a gente tem os headphones, mas eu gostaria que vocês desse lado se levantassem e sentassem desse lado. Por favor. Muito bom. Melhorou. Pelo menos agora eu estou falando para um público mais aconchegado. Né? Isso, mais homogêneo. Olha aqui para esse lado. Olha para trás. Olha que povo bonito que está aí. Olha para cá de novo. Quem está faltando aí? Quem está faltando aí? Pois é. Tem gente que não está aqui hoje porque está enfermo do físico. Tem gente que não está aqui hoje porque está enfermo da alma, do espírito. Tem gente que não está aqui hoje porque não quis vir. Tem gente que não está aqui hoje porque está viajando, no trabalho, ou está trabalhando. Está desligado? Não? Tem gente que não está aqui hoje porque está desanimado, desencorajado, porque está com problemas. Nosso papel como igreja do Senhor, como irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é de não só exortar quando tem que exortar, não só pegar no pé, porque que não está vindo na igreja. Nosso papel é de nos preocupar e amar esses irmãos. Nós precisamos saber por que essas pessoas não estão aqui. Nós precisamos ligar, precisamos mandar mensagem, precisamos ir visitar, se for preciso. Isso não é papel só do pastor, esse é papel da igreja do Senhor. Claro que o pastor, sim, tem a obrigação de fazer. Afinal de contas, vocês pagam o pastor para isso, não é mesmo? Mas esse não é o papel do pastor principal. O papel do pastor é pregar a palavra. O papel do pastor é pregar a palavra. O papel do pastor também é visitar, também. Mas isso é papel da igreja como um todo. Nós precisamos aprender isso. Gente, e eu olho essas cadeiras vazias e eu não fico preocupado com o número de pessoas que não estão aqui. Eu fico preocupado com quem não está aqui. Vocês estão entendendo a diferença disso? Tem uma diferença grande entre me preocupar porque as cadeiras estão vazias e me preocupar porque quem deveria estar naquela cadeira não está. Essa é a diferença. Então, por favor, estejam atentos a isso. Alex está trabalhando, Alisson está trabalhando, a Larissa não está aqui, a Anália, infelizmente, tomou uma queda no trabalho e está impossibilitada até de andar, bateu o cóccix. É uma dor insuportável. Quem já aconteceu isso vai saber ou imaginar. Então, o Marcos provavelmente está chorando com ela. Né? O Marcos ele não machuca não, mas ele ajoelha do lado e chora, pelo menos. Mas é verdade. Tem famílias que não estão aqui, famílias inteiras que não estão aqui hoje. Então, vamos estar atentos a isso. Tá bom? Eu quis fazer esse desafio para vocês não só olharem aqui para mim quando eu estiver falando, mas vocês vão dar uma olhadinha para o lado e vai lembrar de alguém, tenho certeza. Tenho certeza. Amém? Muito bem. Então, abram suas Bíblias agora. Vocês vão ficar aí, viu? Não vou pedir para voltar, não. Pode ficar aí. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, nós vamos ler do capítulo 1. Do capítulo 1, nós vamos ler do versos 1 ao 10. Primeira carta aos Tessalonicenses, e nós vamos ler o capítulo 1, dos versos 1 ao 10. Encontraram? Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado,
o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém? Amém. Dia 31 agora, nós comemoramos, não é a festa da luz não, nós comemoramos 501 anos da Reforma Protestante. 501 anos da Reforma Protestante. E eu não vou me atentar aqui às 5 solas, mas eu quero me atentar a uma delas. As 5 solas, você sabe quais são, né, da Reforma Protestante? Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glórias somente a Deus. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. E hoje eu quero falar, usando a igreja dos Tessalonicenses, eu quero falar de uma igreja que glorifica o nome de Deus. Eu quero usar exatamente essa última parte, porque se vocês se lembrarem, há 3 semanas atrás, eu estive falando com vocês lá em Atos dos Apóstolos e nós usamos alguns exemplos de uma igreja que impacta a comunidade onde ela está. Lembram-se? Eles adoravam o Senhor, eles dividiam suas posses, eles pregavam o Evangelho e o Senhor adicionava diariamente os que iam sendo salvos. Lembram-se disso? 3 semanas atrás, parece até que faz um tempão já, né? Faz só 3 semanas. Eu falei com vocês sobre aquela igreja que era uma igreja missionária. E Cliff Oak Church é uma igreja missionária. A questão então é, temos nós, membros de Cliff Oak Church, também temos sido nós missionários? Temos nós sido essa igreja que glorifica a Deus? Temos glorificado a Deus com as nossas vidas? O apóstolo Paulo, ele fundou a igreja de Tessalônica durante a sua segunda viagem missionária, ok? E ele teve lá só 3 semanas. Deve ter sido um intensivão, né, pastor? Quem já fez cursinho para vestibular aí? Intensivão, aqueles cursinhos intensivão assim, vai das 7 horas da manhã até 7 horas da noite, não para nem para beber água. Deve ter sido um intensivão de Bíblia lá. Ele ficou lá só 3 semanas e deixou essa igreja uma igreja sólida, uma igreja forte, conhecedora e principalmente praticante da palavra de Deus que foi pregada ali. Então Paulo deixou essa igreja forte. Essa igreja era uma igreja maravilhosa aos olhos de Paulo, aos olhos de Silvano e Timóteo, seus companheiros de ministério. Olha o que ele diz, 3 vezes ele exalta o compromisso dessa igreja com a palavra de Deus. Aqui nós já lemos, 1 Tessalonicenses 1:2, quando ele diz, sempre damos graças a Deus por todos vocês. Depois, também, no capítulo 2, no verso 13, ele diz assim, também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como a palavra de Deus, que atua com eficácia
em vocês os que creem. Olha que coisa linda. Vocês aceitaram e creram, e essa palavra atua com eficácia em vocês que creem. E depois também, no capítulo 3, verso 9, ele fala de novo: como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Isso é uma pergunta: como eu posso ser suficientemente grato a Deus por vocês? Ou seja, nós temos muito que aprender com essa igreja. Nós temos muito que aprender com esses irmãos. Primeira coisa que eu gostaria de salientar aqui, que Paulo já fala logo no começo, depois que ele dá graças a Deus, ele diz o seguinte: vocês são amados por Deus. Vocês são amados, povo escolhido de Deus. Essa palavra igreja significa um povo separado. A palavra santo significa que nós temos que ser separados. Ele é chamado para fora, mas não é para fora da igreja, é para fora do mundo. Chamado para fora do mundo, o povo santo, separado. Em João 17, veja só, João 17, verso 2 diz assim: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Nós pertencemos ao Senhor, amém? Nós pertencemos ao Senhor, nós somos santos, separados pelo Senhor. João 17,6 diz: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. São palavras do próprio Senhor Jesus. E depois João 17,9 também disse: não estou rogando pelo mundo. Isso Jesus orando: eu não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são seus. Aqueles que me deste, pois são seus. Um povo escolhido por Deus. Paulo sabia que esse povo aqui, dessa igreja de Tessalônica, tinha sido escolhido por Deus. E essa escolha é uma escolha eterna, incondicional e é de graça, pela graça. Ela é imutável, ela é justa e visa a glória de Deus. Ela é imutável, justa e visa a glória de Deus. Tudo volta para Deus. A salvação, ela começa com Deus. A salvação começa com Deus. Nós vivemos com essa esperança e a esperança da volta do Senhor Jesus, com a certeza dela também, mas nós vivemos essa salvação buscando crescimento espiritual a cada dia, e nós sabemos que ao final o nome do Senhor vai ser glorificado. Então ela começa com Deus, ela anda com Deus e ela termina com Deus, para a glória de Deus. Então a salvação, ela não começa em mim e em você, ela começou com Deus. João 15,16 diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem dar fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Glórias a Deus por isso. Efésios 1,4 diz que porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então não começa comigo e com você, salvação começa com Deus. O inteiro plano de salvação começou no coração de Deus, antes mesmo da criação do mundo, é o que diz o texto. A salvação envolve também o amor de Deus, porque Paulo chamou os irmãos de amados de Deus. Envolve também o amor de Deus. Foi o amor de Deus que tornou o Calvário realidade. Sem o amor de Deus, o Calvário nunca teria acontecido. Sem o amor de Deus, a crucificação do Senhor Jesus nunca teria acontecido. Sem o amor de Deus, nem eu nem você não estaríamos aqui. Não haveria necessidade de estarmos aqui se não fosse o amor de Deus. Por quê? Porque já estaríamos condenados. Já estaríamos condenados. Mas foi pelo amor de Deus que nos atraiu para Ele mesmo. É por essa razão que estamos aqui. É por isso que só lhe deu glória. Glória somente a Ele.
Então tudo começa com Deus. A salvação envolve o amor de Deus, a salvação envolve fé, envolve amor e envolve esperança. Veja, os crentes receberam a palavra de Deus no poder do seu Espírito, verso 5 que nós acabamos de ler. E essa mensagem transformou a vida deles, o verso 9 que acabamos de ler. O crente que ama Cristo aguarda a segunda vinda de Cristo. Não tem como nós dizermos que nós amamos a Cristo e não esperar com ansiedade, com amor, a segunda vinda dele, porque ele disse que iria voltar para buscar a sua igreja. Ele é Cristo, ele é o próprio Deus, ele não é homem para mentir. Ele falou, eu vou para o Pai, mas eu volto, e enquanto isso, vá e pregue a palavra, vá e pregue o evangelho. Foi isso que ele disse. Ele disse, ame ao seu Deus antes de qualquer coisa. Estou parafraseando agora. Ame ao seu Deus antes de qualquer coisa. Ele tem que estar em primeiro lugar. E o segundo mandamento é este. Qual é? Ame o teu próximo. Como a ti mesmo. Então, veja bem, a mistura da fé, do amor e da esperança são evidências de que você é escolhido por Deus. Isso é evidência, não tenha dúvida disso. Eu ouço muitas vezes alguns irmãos dizendo que têm dúvidas acerca da sua salvação. Eu falo, opa, se você está com dúvida acerca da sua salvação, nós precisamos conversar direito. Você não pode ter dúvida a respeito da sua salvação. Você pode ter várias outras dúvidas. Tem problema de você ter outras dúvidas teológicas, você não entender algumas coisas sobre o Espírito Santo, você não entender algumas coisas que são mais difíceis de entender. Agora, a certeza da salvação você tem que ter. Com certeza. E veja bem, a fé, o amor e a esperança são evidências. A fé, porque você sabe que um povo escolhido de Deus é um povo que tem uma fé ativa. Você sabe que você é salvo pelo Senhor Jesus quando você tem uma fé ativa, não é uma fé passiva, que você guarda para você e fica quietinho lá no seu canto e como se nada tivesse acontecendo. Não, fé ativa é você viver essa fé que você professa. Fé ativa é você compartilhar dessa fé. Fé ativa é você realmente ter fé, que não é pelos seus braços, é pelo Senhor. O povo escolhido tem um amor abnegado. O povo de Deus ama o Senhor e o povo de Deus ama o povo de Deus. E o povo de Deus tem um amor também pelas almas perdidas lá fora. Fé em prática. O povo de Deus não só ama o Senhor, o povo escolhido de Deus ama uns aos outros. É por isso que eu chamei a atenção de vocês, daqueles que não estão aqui hoje. Não importa o que eles fizeram, não é problema meu nem seu, nós temos que amá-los. A palavra do Senhor diz o seguinte, dá a mão para aquele que caiu e cuida para que não caia também. O meu papel e o seu não é julgar. O meu papel e o seu não é jogar mais terra em cima. O meu papel e o seu é dar a mão para aquele que está caído. É orar por aquele que está fraco. E ajudar, colocar a nossa fé em prática. Esse é o nosso papel como igreja. O povo escolhido de Deus tem uma esperança firme. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor Jesus vai voltar para me buscar. E você? Se tem duas certezas que eu tenho na vida, é uma que eu vou morrer e a outra que o Senhor Jesus vai voltar para me buscar. Agora, se isso vai acontecer antes ou depois, isso eu já não sei. Se ele vai voltar antes, aí, bom, sei lá. A gente não sabe. Mas são duas certezas que eu tenho. Tem gente que diz que só tem uma. A única certeza que eu tenho na vida é que eu vou morrer. Eu falo, pobre de você, porque eu tenho duas. Se você quiser, eu até te falo um pouco dela. Não é isso? Esse é o nosso papel. A salvação, ela muda a vida. Olha só, vou ler para vocês. Não precisa ler não, presta atenção aqui. Versos 3 e os versos 9 e 10. Veja bem, ó, versos 3 diz assim. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta na fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Jesus Cristo.
E agora, os versos 9 e 10. Diz assim: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês os receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Vocês estão entendendo isso? A fé operante aqui. A fé está operando, eles deixaram os seus ídolos e se converteram a Deus. Eles creram na palavra que receberam. O amor é de servir ao Deus vivo e servir ao próximo. E também a firmeza da esperança, de novo, aguardar dos céus o Filho de Deus que voltará em glória. Em glória. Aquele que diz que é crente no Senhor e não tem evidências dessas mudanças na sua vida, precisa se questionar. E não é eu que estou questionando, e nem o irmão que está do lado deve questionar, mas é você se questionar. Se você diz que você professa essa fé, que você sabe desse amor, que você tem firmeza nessa esperança, e não existiu mudança na sua vida, você está enganando a si mesmo. Você está enganando a si mesmo. Aqueles que Deus escolhe, Ele também transforma. Não tem como você ser escolhido por Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Deus transforma. A uns vai transformar de uma hora para outra. Água em vinho. Outros vai ser um processo um pouco mais lento. Mas Ele transforma. Ele transforma. Então, se você diz que você é crente no Senhor Jesus e não teve uma vida transformada, pergunte a si mesmo se houve realmente uma verdadeira conversão aí. Você pode estar em perigo. E você está enganando a si mesmo. Nós sabemos que a salvação não é por obras, é pela graça. Lembra? Acabei de falar aqui. Salvação é pela graça, não é por obras. Mas a verdadeira fé produz obras. A verdadeira fé produz obras. Nós não somos salvos por obras, mas por causa da nossa salvação, nós produzimos obras. O que são essas obras? O que são essas obras? A demonstração da minha fé, a pregação do Evangelho, o eu dar a mão para o meu irmão que está caído, eu servir os meus irmãos, isso são obras. Mas isso te leva à salvação? Não, de maneira nenhuma. Isso são resultado da sua salvação. É porque você é salvo que você faz isso. Depois, Paulo também exalta aquele povo como sendo um povo exemplar. Versos 5 a 7. Os crentes de Tessalônica eram exemplos em várias áreas da vida. Eles receberam a palavra, ou seja, a igreja não só recebeu a mensagem, recebeu também o mensageiro. A igreja cuidou de Paulo. Eles receberam a mensagem, receberam o mensageiro e o evangelho produziu profundo impacto. Paulo teve ousadia para pegar o evangelho e eles receberam, os dois, a pregação e o pregador. A pregação e o pregador. Eles tinham fome da palavra. O capítulo 2, verso 13, diz que eles tinham fome da palavra. Eles eram obedientes à palavra. O evangelho é uma dinamite. Olha que coisa linda, eu li isso num livro. O evangelho é uma dinamite que destrói as ataduras do mal na minha vida e na sua vida. Nós precisamos crer nisso, gente. Nós precisamos crer nisso, em nome de Jesus. Veja bem, ele fala também que eles se tornaram imitadores. De quem? De Paulo, Silvano e Timóteo. Eles se tornaram nossos imitadores, assim como nós somos de quem? De Cristo. Isso é discipulado. Veja bem, eu não te ensino a palavra para você se tornar um imitador do Leandro, mas você é meu imitador porque eu sou de Cristo. Ou seja, discipulado não é para ser discípulo do Leandro ou do pastor Kleber, discipulado é para ser discípulo de Cristo. Eu não te discipulo para ser meu imitador. Eu tenho que seguir a Cristo, te ensinar a seguir a Cristo também. Então foi isso que aconteceu. Esses homens seguiam a Cristo. E as pessoas que receberam a palavra, viram isso na vida deles e disseram, eu quero esse Cristo para mim também.
Eu quero esse Cristo para mim também. Então eles se tornaram imitadores. O líder deve ser espelho de Cristo na vida das pessoas. Nós precisamos ser assim. Desculpe. O que aconteceu? O que aconteceu? Porque eles creram, porque eles receberam e creram no Evangelho. Não foi só coisa boa, não. Eles também enfrentaram perseguição. Eles foram perseguidos. Perseguidos. E Paulo também os ensina, assim como Cristo ensinou, que nós devemos ter alegria nas tribulações. Alegria nas tribulações. Veja bem, imagina o quanto que não envolvia esse povo na adoração dos ídolos deles. O comércio em volta disso, o dinheiro, o emprego em volta disso tudo. Eles deixaram isso tudo. Provavelmente muitos desses irmãos perderam seus empregos, perderam suas casas, perderam até seus familiares, por causa da fé em Cristo Jesus. A nossa fé, gente, ela é testada em várias formas de perseguição. Ela é testada em várias formas de perseguição. E aí cada um vai ter a sua. Todo mundo tem o seu fraco. Todo mundo tem. A pergunta aqui é, nós temos exercitado essa fé que nós declaramos que temos? É um bom exercício, é quando nós somos testados nessa fé. Paulo, ele tinha autoridade para ensinar. E os irmãos que receberam tinham autoridade para passar isso adiante. Por quê? Porque eles creram e porque eles aprenderam sobre a palavra de Deus. Eles também encorajavam outras igrejas. Veja o que Paulo diz no verso 7. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Eles encorajavam outras igrejas. Outras igrejas falavam, gente, olha lá aquele povo. Nós precisamos fazer como eles estão fazendo. Nós precisamos colocar isso em prática também. Macedônia, Acaia. Paulo usa o exemplo dessas duas igrejas, mas não foi só ali, foi em toda a região, em toda a região. É o que eu disse sobre impactar a nossa comunidade. Nós temos várias ideias mirabolantes acerca de como impactar Londres, UK, o Brasil e a África. Mas e como impactar a nossa comunidade? Vamos começar por aqui, vamos começar de casa. Vamos começar com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu esposo, com a minha mãe, com o meu irmão, com a minha cunhada, com a minha sobrinha. Vamos começar de casa. Aí nós vamos para a comunidade. Vamos alcançar nossos vizinhos. Quantos de vocês sabem o nome do seu vizinho da direita? Quantos de vocês sabem o nome do vizinho da esquerda? Está vendo? E é fechado, eu sei que é. Eu sei que é. A minha vizinha... Tá, eu estou aqui, né? Eu estou aqui. Então, da minha direita, não. Ela tudo bem, a gente é até bem amigável. Mas a da esquerda, tem dias que ela sai para fora e fala, oi, bom dia. Eu falo, bom dia, tudo bem? Ela, oi, tudo bem, e você? Pá, bate a porta. Acabou o assunto. Só que tem dia, quando ela está lá fora com o cachorrinho dela fazendo as necessidades, quando eu abro a porta, ela puxa o cachorro, o cachorro vem voando para dentro, e ela bate a porta porque ela não quer conversa. Eu sei que é difícil. É difícil, aqui é difícil isso. Mas nós precisamos tentar. Nós precisamos tentar. Tem várias maneiras de tentar. Ok? Então nós precisamos fazer essas coisas, nós precisamos impactar as pessoas ao nosso redor. Vamos começar em casa. Vamos começar aqui dentro de Cliff Oak Church. Aí a gente vai lá fora e vamos impactar a comunidade. Nós precisamos estar fortes na pregação, sabendo do Evangelho. Precisamos estar fortes na nossa fé. Precisamos estar praticando essa fé que nós dizemos. Esse evangelho que nós pregamos, precisamos praticá-lo também. E nós achamos muitas vezes que o seu campo missionário é só lá fora. Não, seu maior campo missionário é a sua família. Meu maior campo missionário é a minha família. Na minha família, tirando a parte da Adriana, do meu lado, dos que eu tenho contato, só tem eu e meu irmão que somos crentes. Eu e meu irmão. Só. E claro, a esposa dele, mas eu estou dizendo minha família.
Ok? Então nós precisamos impactá-los. E graças a Deus, Deus tem dado a oportunidade de compartilhar do Evangelho, de dar exemplos, talvez só na maneira de viver. Mas precisamos. E Paulo diz também, verso 8, que esse povo é um povo missionário. É um povo missionário. Eles foram recebedores da palavra, verso 5, e transmissores da palavra, verso 8. Eles não só receberam e creram, mas eles também transmitiram. Cada crente de cada igreja local deve receber e transmitir a palavra do Senhor. A palavra repercutiu, significa se espalhou. A palavra se espalhou por todos os lados. Eles não estavam falando deles mesmos, eles estavam falando do próprio Senhor Jesus, da salvação dele, da obra redentora dele. Não era de nós mesmos, não era deles mesmos, era do Senhor Jesus que eles estavam falando. Eles espalharam as boas novas do Evangelho por todo lado, que Paulo ia, as pessoas falavam acerca da fé dos Tessalonicenses. Olha que coisa linda, gente. Já pensou você ir para lá para o outro lado de Londres e ouvir falar, rapaz, eu ouvi falar da fé de vocês lá em Cliff Oak Church? O pastor não é lá aquelas coisas não, mas vocês, que fé que vocês têm, hein? Já pensou isso? Ouvir falar da fé de vocês, lá em Wembley, lá do outro lado de Londres, não precisa você ir até a Macedônia e a Caia, não. Ali em Beckton, talvez, que é mais pertinho. Mas eles ouviam falar da fé desse povo. Sabia que 70% de novos convertidos são resultado do testemunho de amigos e familiares? 70% de novos convertidos. Você já imaginou isso? Que de cada 10 familiares seu, 7 vão ouvir a palavra por sua causa. Isso é incrível, gente. Isso é incrível. Nós somos missionários onde quer que vamos. Nós somos missionários. Por toda a parte. O fato de sermos crentes e sabermos da nossa salvação não anula a evangelização. Nosso papel não é só crer. Nosso papel é crer e pôr em prática. Nosso papel é crer e compartilhar, receber e dar. Nós precisamos compartilhar. Salvação sempre envolve responsabilidade. Eu sou salvo, portanto, eu tenho uma responsabilidade de prezar pela palavra do Senhor, eu tenho uma responsabilidade de prezar pelo nome do Senhor, então eu tenho que levar uma vida onde essa vida as pessoas vão olhar e ver a glória do Senhor, as pessoas vão olhar para você e dizer, ali vai um servo de Deus, uma serva de Deus, e nós temos a responsabilidade de passar isso para frente. Salvação envolve responsabilidade. Nós achamos que porque somos salvos, nós só sentamos na cadeira da igreja, aparecemos de vez em quando a gente dá ali um envelopinho para os missionários e está tudo bem. E nem na reunião de membresia eu preciso ir, by the way. Nem na reunião de membresia eu preciso ir. Isso não é ser membro de igreja. Membresia da igreja do Senhor implica em responsabilidades. O que vocês diriam para mim assim? Eita, vou dar um exemplo agora bom. Liga para mim e fala assim, pastor, eu queria fazer a minha festa de aniversário, ou casamento, ou festa de aniversário do papagaio, do periquito, do cachorrinho, lá na igreja. O que você diria para mim se eu falasse não? Falasse, não vai dar não. Pastor, sou membro da igreja, eu dizimo na igreja, por que não? E se eu virasse para você e falasse assim, você é membro da igreja? Pois é, mas eu estou vendo aqui a ata das últimas reuniões, já faz 2 anos que você não aparece na reunião de membresia. Estou vendo aqui também que você não frequenta o culto dos lares, não frequenta o culto das mulheres, não frequenta a reunião de oração uma vez por mês, malemar vem no culto aos domingos.
Não vai dar, não. Não vai dar, não. Já pensou se eu fizesse isso? Você ia falar o que para mim? Hã? Ah, que bom se fosse assim, Meire. Que bom se fosse assim. Mas não é. E aqui eu não estou aqui acusando ou apontando, eu estou só chamando a sua atenção, porque nós pensamos assim. Nós temos direitos de tudo, mas não temos responsabilidade de nada. Nós achamos que temos direito de tudo, mas na hora da responsabilidade, se eu for chamar para a responsabilidade, ou alguém te chamar para a responsabilidade, ou alguém me chamar para a responsabilidade, eu vou achar ruim. Se alguém virar para mim e falar, pastor, você não está visitando como deveria, eu falo, talvez eu não tenha visitado você, mas eu estou visitando outros. Ah, mas eu também sou membro da igreja. Eu nunca vou ganhar. Assim como você nunca vai ganhar com os seus argumentos comigo. Se eu falar para você que eu não vou te emprestar, que eu não vou te emprestar, não é minha, mas que eu não vou deixar você fazer a sua festa. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Estão entendendo minha linha de raciocínio? Nós temos responsabilidade, gente. Como crentes no Senhor, com a nossa comunidade, com os nossos irmãos. Nós temos responsabilidades. E por favor, se a salvação fosse humana, nós não teríamos responsabilidade nenhuma, porque seria por nossos próprios esforços. Mas a salvação é divina, a salvação vem do Senhor, e a glória tem que voltar para Ele. A glória não é minha, porque a glória minha é vanglória. A glória é somente dEle. Então, por favor, não fiquem chateados comigo. Mas o que eu estou querendo chamar a sua atenção aqui é que sim, nós não podemos achar que somos salvos e vivemos na nossa bolha. Casa, trabalho, escola, casa, trabalho, escola, igreja de vez em quando, casa, trabalho. Isso é uma bolha. E pior disso, muitas vezes nós somos crentes 007, ninguém sabe que nós é crente. Crente é agente secreto. Ninguém pode saber. Se souber, nós aprendemos aqui que esse povo não era assim. As outras igrejas em outros lugares distantes sabiam, não que eles eram bonzinhos, não que eles eram uma igreja missionária, não que eles davam dízimos e ofertas, não que eles andavam bonitos e vistosos, não que eles eram uma igreja rica. Eles compartilhavam da palavra que receberam. Eles ouviam da fé que eles tinham. Da fé que eles tinham. Esse povo também era ansioso pela volta de Cristo. Nós lemos aqui versos 9 e 10. Ansioso pela volta de Cristo. E esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. A ira ainda não veio, não. A ira ainda há de vir. Mas o Senhor Jesus já nos livrou dessa ira. Pela salvação. Pela fé que nós temos nele. A ira ainda não aconteceu. A ira ainda não veio. Mas o Senhor Jesus já, de antemão, já me livrou e te livrou dessa ira. Por causa do sangue dele derramado na cruz do Calvário. Então esse povo, ele era ansioso pela volta de Cristo. A demonstração de fé mostrou que esse povo era temente ao Senhor. Eles deixaram seus ídolos de lado. Demonstração de amor fez deles um exemplo e modelo de crentes entusiasmados, que estavam prontos a viver o Evangelho e compartilhar o Evangelho. A firmeza da esperança fez deles um povo esperançoso, olhando para o alto, esperando o retorno de Cristo. Eles olham para a segunda vinda com expectativa. Ela representa a consumação da nossa salvação e o livramento da ira vindoura. Olhar para o alto, esperar o Senhor Jesus voltar, é ter ansiedade pela consumação da nossa salvação. Você sabe o que é isso? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar? Outro dia eu estava pensando sobre isso. Falei, rapaz, lembra que eu falei um dia? Que falei que existem os 3 estágios da salvação? Nós somos salvos a partir do momento que nós cremos na palavra do Senhor.
vivemos num processo de salvação nesse sentido, porque a cada dia nós devemos crescer em graça e em sabedoria, não é isso? Devemos todos os dias, e haverá a salvação consumada, total, que é quando o Senhor Jesus voltar. Nós precisamos viver buscando isso todos os dias, ansiando por isso todos os dias. O Senhor Jesus vai voltar, o Senhor Jesus vai voltar. O que eu preciso fazer hoje, ansiando isso? Eu preciso pregar, eu preciso compartilhar, eu preciso viver, eu preciso ter mais fé. O que eu preciso fazer hoje para esperar que o Senhor Jesus me leve, para esperar que Ele volte? Com quem eu preciso compartilhar da palavra? Para quem que eu preciso ligar para encorajar? Quem que eu preciso amar mais? O que eu preciso fazer? Você já se perguntou isso? O que eu preciso fazer hoje que demonstre essa esperança na volta de Cristo? O que eu preciso fazer? Quando você vai receber sua mãe que faz, seus pais, sua mãe e seu pai faz 10 anos que você não vê. E eles estão vindo lá do Brasil, de Portugal, sei lá de onde, da Jamaica, sei lá de onde. Eles estão vindo de lá. Faz 10 anos que você não vê. O que você faz? Você corta o cabelo, você pinta as unhas, você faz a barba, você troca a forro de cama, você pinta a casa, corta a grama, que você nunca cortou na sua vida, você tira até a unha encravada do dedão do pé, você compra pão, compra café, você espera ansioso. Se você pudesse, você ia lá dentro do avião buscar. É ou não é? Que tal se a gente olhasse desse jeito para a segunda vinda de Cristo? Mas ao invés de cortar o cabelo, vamos servir o irmão. Mas ao invés de fazer um banquete para nós mesmos, vamos chamar alguém para jantar, para tomar um café com a gente, né, Jenny? A Jenny está me cobrando uma janta, rapaz, faz tempo. Tem que pagar essa janta, né, Duda? Mas é assim mesmo, amém, amém, amém. Então, tá vendo? Mas isso é gostoso, gente, isso é bom demais, você ter comunhão entre os irmãos, você falar a mesma língua, mas também é muito bom você servir. É muito bom você compartilhar da obra que Deus tem feito na sua vida, porque por mais difícil que esteja, vocês sabem em quem vocês têm crido. Eu sei em quem eu tenho crido, você sabe? Então vamos compartilhar isso. Vamos falar disso para os outros. A expectativa da segunda vinda é um grande estímulo para ganhar almas para Cristo. Tem que ser, porque nós não sabemos quando vai ser. Nós não sabemos, a gente tem que viver isso todo dia. Tem que viver isso todo dia. Senhor, me dá oportunidades hoje. Me dá oportunidade para falar do seu evangelho hoje. Me dá oportunidade para demonstrar o seu amor hoje por alguém. Me dá oportunidades, me dá oportunidades. É conforto no sofrimento. Porque um dia o choro vai cessar. A lágrima vai cessar. Não haverá mais. É conforto para os nossos corações isso. Isso que nós estamos passando hoje é momentâneo, é passageiro. O nosso lar não é aqui, o nosso lar é celestial. Não é aqui. Não é aqui. As pessoas sem Cristo estão sem esperança no mundo. Estão sem esperança no mundo. E eu e você podemos ser uma ferramenta para trazer essa esperança para as pessoas. Como? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Veja bem, o que toda igreja, esse ajuntamento de pessoas é a igreja. O que toda igreja deveria ter consciência e não tem, é que primeiro, nós somos salvos, nascidos de novo, nós precisamos ser exemplar no nosso comportamento. Nós precisamos ser missionários, compartilhando o Evangelho. E nós precisamos ser confiantes, olhando diariamente para o breve retorno do Senhor Jesus Cristo. Nós esquecemos dessas coisas muitas vezes. Nós vivemos só o hoje, planejando o amanhã e o depois da manhã. E veja bem, não tem problema nenhum planejar. Mas que tal se a gente olhasse também com os olhos espirituais?
Que tal se a gente demonstrasse e que nós ouvíssemos falar da fé que nós temos, do amor que nós temos pelas almas perdidas? Isso é uma coisa que nós temos que ansiar todos os dias das nossas vidas. Não pode parar. Não pode parar. Porque a glória não é nossa, a glória é do Senhor. E não é pelas nossas forças, é pela pregação do Evangelho verdadeiro, claro, o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, que é pela graça somente mediante a fé. Amém? Que possamos aprender com essa igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe.